há mais ou menos 2 décadas que eu venho aqui, venho num evento, eu volto em outro, e é uma emoção muito grande estar com todos vocês aqui. E o assunto que me foi destinado foi esse: como lidar com a diversidade? Eu respondo, falando do preconceito. Para lidar com aquilo que nos incomoda, com aquilo que nós queremos contribuir, eu acredito que você tem que falar muito, até que você possa ter as suas definições e auxiliar as pessoas também a terem as suas definições. Um povo com crise de abstinência procura explicação para a existência no mundo onde dão mais valor para a aparência, tem sua consequência. O preconceito velado tem o mesmo efeito, o mesmo estrago, raciocínio afetado, falar uma coisa e ficar do outro lado. Há tanta gente infeliz, com vergonha da beleza natural, é só mais um aprendiz que se esconde atrás de uma vida virtual. Gorda, preta, loura, o que tiver que ser, magra, santa, doida, somos a força e o poder. Basta, chega, bora, levanta a cabeça e vê. Vem cá, viva, sinta, o que quiser você pode ser. Essas frases fazem parte de uma música que vocês talvez conheçam. Aqueles versos fazem parte de uma melodia que vocês devem ter tomado conhecimento, porque ela foi música-tema da penúltima Malhação. Malhação, que é um poço de ensinamento para a nossa juventude. Mas essa penúltima série, ela teve uma característica. Eles começaram a falar de coisa séria de uma forma séria. Porque quem acompanha a Malhação há décadas deve ter percebido que eles anteciparam um pouco algumas etapas da vida das pessoas. Então, crianças ainda tiveram acesso a determinadas informações por esta série, que talvez não estivessem ainda na hora. Mas agora eles falaram, foi uma série exclusiva falando sobre diversidade. E eles continuam, na série atual também, falando de diversidade. A palavra do Theo Vanderloo. Então, vamos lá. É um prazer poder estar aqui gravando essa mensagem e também poder patrocinar o programa de valorização e promoção da diversidade organizada pela ABRH Brasil, que visa realmente avançar bastante em relação ao tema de inclusão e diversidade aqui no mercado de trabalho. Para nós aqui na Bayer é um tema muito importante, estamos todos os dias engajados que a gente possa fazer cada vez mais, não só eu como CEO pessoalmente, mas também nosso comitê executivo e os demais gestores que contratam pessoas, porque a gente sabe que depende de todos nós a gente poder avançar com esse assunto que é tão importante aqui para o nosso país. Aqui na Bayer nós realmente trabalhamos em equipe, conjunto com RH e também a área de comunicação, e a nossa meta é que realmente não haja nenhum tipo de discriminação, nem em relação a gênero, etnia, orientação sexual, em relação à deficiência, e agora recentemente começamos também em relação a gerações, ou seja, a idade das pessoas, tanto pessoas mais velhas como as mais novas também têm que ter um espaço ideal para se poder trabalhar e avançar na sua carreira. Então é isso. Então eu desejo mais uma vez uma excelente reunião, um belo evento para vocês e muito sucesso. Obrigada, Theo. É isso que nós precisamos. Ele é um CEO, ele é uma pessoa muito influente no meio empresarial e ele quer, a empresa quer, e ele tem toda uma abordagem para envolver lideranças, não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Quem é a Georgette? Há uns anos atrás eu escrevi uma matéria com esse título. Georgette é a senhora? Por que eu escrevi isso? Porque nessa matéria eu conto um pouquinho da minha trajetória e dos desafios que eu tive que enfrentar para poder ser o que eu sou hoje e continuar me construindo e reconstruindo até o dia que tiver que ser. Eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos
quando eu fui estagiar numa empresa multinacional. Eu fui indicada pela faculdade para fazer o teste nessa empresa. Fiz todos os testes e o último era uma entrevista com o gerente geral. Chegando lá com o gerente geral, ele devia ter uns 3 metros de altura por 2 de largura. E eu sempre fui desse tamaninho assim, né? Sentada e ele em pé. E ele, oi, quem falei com você? E ele andava para um lado, andava para o outro, me olhava. Aí ele falou assim, com o meu currículo na mão, mas Georgette é a senhora? Eu falei, sou eu. Por quê? Aí ele olhou e falou assim, olha, aqui na empresa nós não temos negro. Eu falei, e aí? A minha supervisora, que seria a minha futura líder, loura, ficou roxa. Eu continuei preta, tranquila. É uma vantagem. Porque você... Eu fiquei olhando para ele. Ele era inglês. Era porque já faleceu, Mr. Robinson. Então, naquela hora, o que eu fiz? Sabe jogo de dominó, que você empurra a primeira pedrinha e as outras vão caindo? Eu falei, meu Deus, esse homem é inglês lá na Inglaterra. Ele deve ter falado para a mãe dele, mamãe, o que tem lá embaixo na África? Aí a mãe dele falava, meu filho, ali são os nossos escravos. Aí chega ele no Brasil, Rio de Janeiro, e se depara comigo, uma negra, que seria colega dele na administração da empresa. A empresa é a Souza Cruz, que eu amo. E falo com muito orgulho da Souza Cruz, porque a pessoa jurídica não tem nada a ver com o que as pessoas que a representam fazem. E ele, muito assim, nervoso, aí ele olhou e ela falou assim, mas ela que foi escolhida, ela que é melhor, não sei o que e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, aí que a coisa ficou ruim. Ele olhou para mim e falou assim, olha, a senhora vai entrar, mas se a senhora der problema, aquela mão fazia vento, parecia uma... Eu falei, você vai me bater? Aí ele ficou me olhando. Bom, isso, gente, 1970 e alguma coisa. Naquela época, tudo que nós temos hoje, internet, legislação de fácil acesso, nada disso existia, certo? Então eu falei, e daí? Você vai... Ele disse, não, a senhora vai ingressar assim, mas se der problema, já sabe. Já sabe o quê? Bom, resultado, eu fui admitida, fui a primeira estagiária negra dessa empresa, no Rio de Janeiro. Fiz um estágio, o melhor que eu pude fazer. Estagiário assim, acabou o ano, você, tchau, né? Aí chorei muito a hora que eu saí da Souza Cruz, do estágio. Um ano depois, surgiu uma vaga para ser assistente social contratada. Eu me candidatei. Aí, nessa segunda oportunidade, eu fui escolhida e 2 anos depois eu já era coordenadora da região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília. Registrei isso. Falei, valeu a pena eu ter usado de empatia, me colocado no lugar dele e feito essa viagem. Ele, em inglês, o que ele recebeu de informação? Isso não é fácil, né? Mas aí eu fiz essa viagem nesse episódio e eu percebi que valeu a pena. Muito bem. 1981, fui para São Paulo para trabalhar, buscando oportunidade de trabalho em São Paulo. 2 empresas estavam no processo de captação do meu talento. Uma era uma usina no interior de São Paulo e a outra era a Copersucar. A usina foi mais rápida e me chamou antes da Copersucar. Aí lá fui eu para Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Tá. Chegando na usina, o gerente de recursos humanos, um brasileiro, chegou para... Não era inglês, então o problema não é da nacionalidade, né? Ele olhou para mim, mas Georgette, é a senhora? Aí eu falei, não, de novo? Eu falei, mas qual é o problema? Georgette, aqui na administração nós não temos negro. Aí eu já estava mais esperta, eu falei assim, mas no canavial está assim, né? Que era uma usina. Eu falei, lá atrás está assim, né?
Aí ele ficou me olhando, sem graça. Ah, você vai se integrando essa primeira semana, e na primeira semana, ele deve estar me esperando até hoje. Porque na quinta-feira, a Copersucar telefonou para o hotel onde eu estava hospedado e falou, saia daí e vem para cá. Eu imediatamente fui. Minha carteira ficou para lá. Não assinaram. Então, eu tive uma segunda lição. Me coloquei no lugar do gerente e eu percebi, uma usina, naquela época, década de 80, era um outro perfil. Ainda havia uma influência muito forte do colonialismo, do paternalismo, todos os ismos indesejáveis. E ele era apenas um reprodutor daquilo. E eu falei, então essa empresa não merece e eu vou embora. Fui para a Copersucar, um mês depois comecei a dar plantão nas usinas. E qual foi uma das premiadas com a minha visita? A própria. Eu falei, aquele que está lá em cima que não dorme, ele está me ensinando. Primeiro, eu tenho que prestar atenção, porque são oportunidades. Eu não nego nenhum convite. Convidou, eu vou. Você tem que testar. Agora, não era para ter ficado lá, mas me apresentou o destino, não sei qual é a palavra. Na sequência, eu fui trabalhar numa outra organização que se sobrepunha àquela outra, que não me havia dado a devida atenção, né? Então, essas foram, assim, algumas lições que eu guardei. Primeiro, empatia, resiliência, isso é necessário. Na década de 70 não existia resiliência, nem 80, né? Ainda não se falava nisso. Mas havia uma coisa muito forte, que é a autoestima. Eu tive um lar, e aí eu digo, não adianta as pessoas chegarem e colocarem, como outras pessoas da raça negra às vezes chegam, colocam suas experiências como pessoas bem-sucedidas, achando que qualquer um outro vai ser bem-sucedido. Cada um tem uma história, cada um tem uma força propulsora, e eu agradeço muito ser o que eu sou hoje, a ter tido uma mãe, um pai, aquela família tradicional, que você acha que vive muito bem, né? Harmoniosamente. E a minha mãe sempre, ela primou por fazer com que eu e minhas irmãs nos sentíssemos valorizadas. Então, ela sempre procurou elevar a nossa autoestima. Então, quando aquela primeira pessoa falou, mas a senhora, eu falei, e daí? Eu me adoro, me amo, né? A minha autoestima está lá em cima, pode falar. Quando o outro falou, mas você, outra vez, eu falei, não me merece. Então, eu acho que empatia, resiliência e a autoestima como a grande esteira nesse processo ajudam muito. Porque, na realidade, diversidade, para mim, hoje, eu entendo como essa representação aqui, um caleidoscópio. Diversidade é isso aqui. Nós, cada um de nós, como se fosse uma daquelas pecinhas. Quem é que lembra do caleidoscópio, brincou de caleidoscópio aqui? Então várias pessoas tiveram infância. Então o caleidoscópio era o quê? Você tinha aquele tubo com aquelas pecinhas que você ia movimentando, e cada vez que você movimentava, uma peça em contato com a outra originava uma outra formação. E, na minha concepção, nós somos peças desse caleidoscópio. Cada vez que eu me movimento e eu interajo com você, mas de uma forma dinâmica, nós vamos gerando produtos. Isso é o social, isso é o ser humano. E nós fazemos isso 24 horas por dia. Nós interagimos, e ao interagir com outras pessoas, outros seres humanos, nós geramos produtos, nós geramos outras formas de ser, outras formas de entender o mundo e de ser. Então, o caleidoscópio, na minha concepção, nos representa. Década de 70, 80, já faz muito tempo, né? Então, naquele mundo dinossauro, haviam essas questões. Hoje não existe mais, né? Você ser discriminado, né? Hoje está liberado.
Hoje está liberado. Mas não é bem assim. Então, nós estamos agora, século XXI, estamos tendo algumas surpresas. Tudo isso que vem sendo colocado para debaixo do tapete, porque esta questão, a questão racial, é a mais difícil de ser aceita e de ser abordada em qualquer organização. Vocês fiquem tranquilos, porque vocês vão dizer, mas a minha organização é difícil. Não em todas. É difícil para a sociedade em geral. Então, chegou o momento, e aqui nós temos a nossa representante, a Oprah Winfrey, que nesse ano, ao receber o Globo de Ouro, ao ser homenageada, ela fez um belíssimo discurso em nome de todas as outras mulheres e homens assediados nos Estados Unidos, todos os seus colegas do meio artístico. E ali eu não devia nem ter colocado aquela foto, é a do agressor, né, que startou tudo isso. Então, o movimento que surgiu com força agora nos Estados Unidos, primeiro foi o Me Too, depois o Time's Up, ele está se estendendo em todo o mundo. E eu gosto muito do Time's Up, o tempo é agora. Não dá mais para nós fecharmos os olhos para essas questões para as quais nós fingimos que não estávamos vendo nas outras décadas. E eu vou mostrar por que não dá mais para esconder essa questão sobre o tapete. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos agora, na entrega do Globo de Ouro. No Brasil, agora no dia 5 de abril, houve um congresso em São Paulo, e nesse congresso, 4 empresas, 2 multinacionais e 2 nacionais, se uniram para formar um fundo de apenas 33 milhões de reais. Para começar. E esse fundo, ele vai agir tal qual o Time's Up age nos Estados Unidos, que eles também lá arrecadam recursos para prover meios às pessoas que se sentem agredidas de buscar apoio, legislação, tratamento, etc. Então, essas 4 organizações, elas começaram esse movimento aqui. E para quê? Para formar lideranças como Marielle Franco. Não vou falar nada sobre a pessoa, certo? Mas vocês vejam qual é o intuito: formar lideranças negras, mulheres negras que possam ter voz com qualidade, representatividade e que possam ser alvo não de crimes ou etc., mas elas alavancarão mudanças. Então, esse é o movimento. E esse fundo Baobá, que está aqui mencionado, é uma ONG, ela foi criada pelo professor Dr. Hélio Santos, a sede é virtual, mas ele mora em Salvador, e esse fundo Baobá, ele procura alavancar startups no chamado Vale do Dendê. Então, lá em cima tem o Vale do Silício, aqui nós temos o Vale do Dendê. São startups que estão sendo orientadas, financiadas por esse instituto. Então, como diretora de diversidade da BRH, eu creio que a escolha do tema, por mim, não poderia ser outra. Porque nós estamos partindo de um princípio para alavancar uma mudança, um protagonismo transformador. Protagonismo transformador, na minha opinião, é falar do novo, do inusitado, é criar, é incomodar mesmo, porque para falar as mesmas coisas de sempre, ser mais uma falando a mesma coisa, eu não compactuaria, mas a BRH, ainda bem, pensa dessa forma. É para focar, protagonismo transformador. Então, não ficou difícil a minha escolha, porque nós temos na escolha, eu escolhi entre coisas importantes e urgentes. Tudo é importante, mas nós temos uma causa que é urgente. A causa urgente
eu coloquei aqui como protagonismo da raça negra, como diferencial estratégico para as organizações. Porque quando um presidente, um CEO de uma empresa, se junta a outros CEOs para falar a mesma coisa, como o Theo Vanderloo está fazendo, é porque chegou a hora de alguém agir. E eu fico muito preocupada porque o CEO já está percebendo essa necessidade de mudança. Agora, nós de recursos humanos estamos na mesma velocidade do desejo, da necessidade dessas organizações. E, além de ter todo esse painel, toda essa demonstração das organizações, todo esse movimento que vem verticalizado da alta direção, nós temos também o apoio da ONU. Então, nós temos aqui a ONU Mulheres e a ONU que cuida da década afrodescendente, cuidando para quê? Para reduzir. Aqui a Nadine Gassmann, Thaís Araújo, e esse é o representante aqui no Brasil. E o que a Nadine Gassmann da ONU fala, acena para nós? De 1968 a 2018, estamos em um patamar mais alto, mas não é alto para todas. Então, a recomendação da ONU é que quando nós falemos sobre o empoderamento feminino, que nós não nos fixemos só naquele empoderamento que é o mais viável, que é o mais fácil, que é o caminho natural. É que nós lembremos de todas as mulheres, com todas as características. Não é só a do biotipo ideal, mas aquela também, como falou Carol Conká, é a gorda, é a magra, é a alta, é a baixa, é a nordestina, é a do sul, enfim, todas. Porque a mulher tem que ser analisada sob o aspecto da interseccionalidade. Eu não posso ficar olhando só uma fatia, um biotipo, só uma característica. Então, a interseccionalidade do gênero com a raça, com a etnia e com gerações. Nós não vemos com frequência a preocupação da fala para as questões das pessoas de mais idade. O empoderamento das pessoas idosas. O idoso hoje é a partir de 45 anos. Né? Tá bom para vocês? Para o mundo do trabalho, tenta conseguir emprego depois dos 45 anos. Você já é visto como alguém fora. Algumas empresas têm programas específicos para captar esse tipo de mão de obra. Mas as pessoas começam a ser descartadas muito jovens. Então, alguns aspectos que nós podemos e precisamos cuidar é o aspecto político da violência e do racismo, para que possa haver realmente esse empoderamento. Aspecto político. As mulheres tiveram direito a voto em 1932. Só em 1932. No Brasil, que mulheres já assumiram um posto de governança, de Estado? Nós temos aqui a Sueli Campos, nós temos a Ana Júlia, Rosemary Sarney 3 vezes, só tem ela, né? Tem aqui a Vilma de Faria, a Rosalba Ciarlino, a Rosinha Garotinho e Eda Cruzes. Então, essas mulheres são as que já conseguiram acessar a governança de Estado. Não vou entrar no detalhe da qualidade dessas pessoas. Com relação à violência, o Brasil é o 5º país no mundo em feminicídio, sendo que o feminicídio ele acontece muito mais forte com as mulheres negras. Né? E a mesma coisa, a cada 7 minutos ocorre uma denúncia de violência sexual e 60% dos relatos se referem a mulheres negras. Então, o que está acontecendo? Nós não estamos evoluindo. É difícil tolerar essa questão? O racismo. A ONU coloca esse compromisso da ONU com a eliminação do racismo, mas não é a ONU que tem que ter esse compromisso.
são as pessoas, cada um de nós. Agora, qual é a dificuldade que nós temos com relação à aceitação de uma pessoa que tenha uma origem racial diferente da nossa? É muito difícil. Eu queria que vocês pensassem. E o que faz a ABRH Brasil nesse contexto? A ABRH Brasil, ela foi uma das signatárias da coalizão pela igualdade ou para a igualdade racial e de gênero, junto à ONU. Então, assinaram essa coalizão 23 empresas, além da ABRH Brasil. Isso aconteceu agora no ano passado, e existe todo um compromisso de comportamento, de ações para com as mulheres e homens, para com a raça negra. E o que é esse protagonismo da raça negra? Quantos nós somos? Quantos nós somos hoje? Nós somos 54% a 57% da população brasileira. Mas a correspondência nas organizações, em cargos de liderança, vai de 10% a 4,7% em cargos de alta liderança. Então, essa desproporção, ela gera desigualdade de oportunidades e desigualdade social. Fazendo essa leitura, parece que nós estamos assim, à beira de um abismo que não há solução, mas eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire. Utopia não é o irrealizável. Utopia é a dialetização dos atos de denunciar a estrutura desumanizante e anunciar a estrutura humanizante. Porque existem coisas boas sendo feitas também. Acontece que, muitas vezes, essas questões, essas ações, elas não são divulgadas. E somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança. Então eu pergunto, quem aqui se julga utópico? Somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança. Nós, como educadores, profissionais de gestão de pessoas, de recursos humanos, nós deveremos ter essa possibilidade de sermos utópicos? Sim ou não? Acho que sim, porque dificilmente uma outra área exata que não a nossa vai alavancar esses movimentos. Então pode parecer utopia, é o irrealizável, mas se fosse para defender o que é realizável, eu não precisaria nem me levantar da cama. Eu preferia ficar lá dormindo de manhã, de tarde, de noite. Eu não gosto de nada fácil. Então, se é para ter desafio, eu acho que tem que ser um desafio por inteiro, não pode ser um desafio pela metade. Então, nós temos que fazer as coisas impossíveis, mas que são de direito, acontecerem. Segundo ponto, já vimos quantos nós somos, o que somos. Nós somos gente engajada e, quando possível, feliz. Os negros são engajados, sim, quando possível, são felizes. Porque somos todos diferentes, seres únicos, originais, mas iguais em dignidade e direitos. Respeito e orgulho de ser o que se é, um ser humano. Alguns rótulos, algumas bandeiras empunhadas pelas empresas ainda estão atrapalhando essa trajetória. Você ingressa numa empresa e você vê, logo na recepção, aqui somos todos iguais. O maior valor dessa empresa é o ser humano. Aí você começa a andar por essa empresa e você vê bem que não é bem assim, né? Então, desde 2013 que eu defendo essa bandeira, não somos iguais. Somos todos diferentes, seres únicos, originais, nós somos iguais em direitos. Direito de acesso às oportunidades, em dignidade também. Mas nós temos que ter orgulho de ser aquilo que nós somos. Sair do armário
sair debaixo do tapete, porque pessoas infelizes não são pessoas engajadas. Então existe aí uma dicotomia no discurso das empresas. Aqui as pessoas, só queremos pessoas felizes, aqui nós ganhamos o prêmio ABCD de pessoas felizes, mas essas pessoas não podem ser o que elas são. Elas têm que ter um rótulo, uma carapaça, para que a empresa as veja do jeito que ela quer. Então, nós temos aí um delayzinho entre aquilo que a empresa coloca como proposta e aquilo que acontece no dia a dia. Nós temos que ter orgulho de ser o que nós somos. Uma estratégia que eu adoto e divido com vocês. Eu não gosto de falar de problemas, nem uso muito essa palavra, problema, porque se você fala em problemas, as pessoas automaticamente elas se afastam. Então, nós temos que falar do potencial inutilizado. E o potencial não utilizado, esse sim que se torna problema. Porque vocês imaginem bem, vocês sabem das suas competências, vocês todos têm conhecimento, habilidades e atitudes que vocês podem praticar no seu dia a dia de trabalho, mas por algum motivo isso não é possível. Como é que vocês vão se sentindo? Vocês vão se apequenando, vocês vão se estreitando, até que um dia vocês acreditam que vocês não têm competência, não têm habilidade e que suas atitudes não são as melhores. Então, as pessoas precisam realmente começar a focar potencial e desviar o foco do problema. Porque quando você fala do problema da raça negra ou o problema de outras etnias, você está falando do problema daquela pessoa. Agora eu preciso saber o seguinte, por que aquele problema existe? Então eu coloquei aqui 2 exemplos, Mandela e Carol Conká. Essa aqui é a tal da Carol Conká, para quem não conhece, porque são pessoas que eu considero que têm alto potencial, servem de exemplo. E exemplo também, na minha opinião, vocês depois nós podemos conversar a respeito, o potencial das crianças. A nossa geração, a nossa não, a minha, porque aqui eu acho que não existem muitas pessoas da minha geração. Então, a minha geração foi uma geração que ia para a escola e tinha que repetir no caderno de caligrafia. Vocês sabem o que é isso? Caderno de caligrafia? Escrever 100 vezes. Eva viu a uva. Ivo viu o gato. Jamais esquecerei que Eva viu a uva, nem que Ivo viu o gato. Agora eu pergunto para vocês, qual a utilidade disso? E se eu não escrevesse, tinha castigo. Então, essa era a educação da minha época. Oi? Era bom? Era o que o Paulo Freire chamava de educação depositária. Por quê? Você só podia receber informação, você não podia contestar. E, pensem bem, as pessoas, eu sou da geração Baby Boomers, bem lá do princípiozinho da geração. Então, essas pessoas ainda estão no poder hoje nas organizações. Aí eu pergunto, é fácil se relacionar com elas? Nem sempre, né? Agora, vocês já se colocaram no lugar de uma pessoa que teve que aprender dessa maneira, reproduzindo, repetindo, que não podia fazer pergunta? Então, se fizesse pergunta, era uma pessoa à margem. Aí ela se relaciona hoje com um jovem que quer saber por quê, para tudo. Então, o jovem quer respostas, ele quer feedback. Como é que fica? Fica difícil. Então, o que nós temos observado é a dificuldade de algumas pessoas das gerações mais antigas, não todas, nada nunca é total, é 100%, mas essas pessoas têm dificuldade de se darem ao direito de reavaliar as suas atitudes e seus comportamentos. Por quê? Eles receberam essa informação dos seus ancestrais.
em uma época em que as pessoas não podiam contestar os mais velhos. Eu sempre contestei. Eu sempre fui uma pessoa avessa a ter que seguir o que estava determinado. Mas eu sou aquariana, não posso fazer nada, né? Então, hoje eu dou o maior valor à criança. O colega falou aqui da inteligência intrauterina. Hoje, as mães, os pais reconhecem e valorizam a inteligência intrauterina. Com 1 ano, essa criança já fala. Com 3 anos, ela entende tudo. Com 6, ela lê e escreve. E com 8 anos, ela é um membro do que eu chamo de legado reverso. Por que legado reverso? Porque nós, mais velhos, é que deveríamos estar provendo meios de ensinamento para as gerações atuais e futuras. Mas nós estamos entregando um mundo para essas crianças que, por favor, elas não merecem. Mas elas têm uma alternativa de aprendizado que nós não tivemos, que é a mídia, que é a internet. E ela hoje, tudo que nós falamos, ela contesta porque ela vai validar no tio Google. E ela tem ali 1000 respostas, 1000 alternativas à mão. E ela começa a dizer, não, mas não é bem assim. Elas estão nos dizendo, graças a Deus, como nós podemos refazer essa nossa trajetória. Porque nós, quando eu falo nós, a minha geração, nós entregamos um mundo muito ruim para a geração X, a X para a Y, e a Y está na mão de vocês, porque não dá para retroceder. E o menino marrom, eu coloquei ali para ilustrar o seguinte, esse livro do Ziraldo, alguém já leu esse livro? Vale a pena, porque é a história de 2 meninos, coleguinhas, um branco e um negro. E eles vão nessa amizade e tal, crescendo, até que um belo dia, na escola, tem uma aula sobre cores. E aí eles ficam sabendo do nome das suas cores, mas de uma forma que a professora explica, de uma forma muito assim, muito amigável, né? Então, o que nós precisamos é sentar com as crianças e começar a explicar para elas essas questões que são as mais, eu diria, as mais sofisticadas, porque não vai ter mais Eva viu a uva. Essas crianças vão direto para a internet. Quem somos? De vez em quando eu recebo solicitações lá na BRH. Você pode indicar negros para que nós façamos uma matéria, faça uma entrevista, porque a gente não conhece onde eles estão. Ora, nós somos invisíveis, com certeza. Acontece que procurar negros em lugares onde o ambiente é predominantemente branco, você não vai encontrá-los, né? Você tem que começar a ir onde os negros frequentam. Onde captar essa mão de obra? Por que a FEBRABAN tem programas especiais e consegue fazer a captação de negros para os bancos? Porque ela quer. Ela determina, e os bancos têm essa prática. Então, tem que vir de cima para baixo. Onde eles captam essas pessoas? Na Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma universidade que existe lá em São Paulo, só por enquanto, onde o corpo discente é 80% negro. São advogados, administradores de empresa, etc. Então, nós temos, sim, alguns expoentes. Eu coloquei aqui apenas esses 6, começando com a Raquel Maia e acabando aqui com a Luana Genot, mas nós temos muitos outros. Basta ter um pouco de vontade, boa vontade para achá-los. Nós temos aqui também no mundo acadêmico, eu coloquei ali as 2 figuras que eu mais admiro, que uma é a professora doutora Maria Aparecida Bento, e o outro é o professor doutor Hélio Santos. Alguém conhece? Alguém já escutou falar deles? Não. Somos a nova geração. Aí eu fico satisfeita, porque eu acho que eu ainda devo ter uns 30... Alguém aqui falou que eu tinha 40 e poucos anos? Quem é? Eu quero depois agradecer pessoalmente.
Mas eu acho que eu não cheguei nos 35 ainda, viu? Nós temos aqui a nova geração. Então nós temos as YouTubers que, quando elas postam suas informações, elas não atingem meia dúzia de pessoas, não. São milhões de pessoas. Então, eu só estou falando o seguinte: está havendo um movimento silencioso de qualidade, de informação sobre os direitos da raça negra. Isso está como se fosse um cupim do bem. Esse cupim do bem, ele está corroendo os alicerces dos podres poderes. Quando esses alicerces dos podres poderes caírem, muitas pessoas vão levar susto. Os movimentos sociais, e a tônica é essa: denunciar a estrutura desumanizante para que situações como essa aqui, que aconteceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, minha terra, Rio de Janeiro, um professor universitário postou essa pérola. Para ninguém achar que eu não gosto de afrodescendente, aí ele colocou uma garrafa de cerveja preta e colocou assim: negra gostosa. E o que a gente recomenda? Não ficar em silêncio. Pode denunciar, por quê? O racismo no Brasil é estrutural. Vem de cima para baixo. E tudo isso aqui acontece de maneira quase que, eu diria, pensada, maliciosamente pensada. Então, as consequências são a ausência de políticas públicas, dificuldade de acesso à saúde e educação, intolerância religiosa, a hipersexualização, principalmente da mulher negra, violência, feminicídio, assassinato e os salários e oportunidades de trabalho, os piores. Quem nos apoia ou nos apoiou? Quantos minutos? 3 minutos? Então, quem nos apoia ou nos apoiou? Eu tenho que primeiro falar do santo de casa. Eu tenho que agradecer muito ao Cássio Matos, que em 1999 me convidou para compor o quadro da ABRH Brasil, a Leila Nascimento, que criou a diretoria de diversidade em 2013, me convidou para ser a diretora, e a atual presidente, que é a Elane Saad, que vai até agora, final do ano, o mandato dela. Então, vejam bem, eu sou negra, na ABRH, pouquíssimos negros, mas é uma porta de entrada para o mundo corporativo, onde eu tenho o apoio dessas pessoas aqui, que eu não preciso reforçar o que elas são. Então, é uma estratégia? É uma estratégia do bem. Agora, nem todas as pessoas pensam e aceitam isso, né? Aqui está o Theo Vanderloo, mais uma vez, e ele fala: o Brasil vive um apartheid velado. E por que ele fala isso? Porque ele tem um amigo, um CEO, que foi participar de uma seleção, e na empresa que esse CEO foi participar, a pessoa disse: não entrevista o negro. Aí ele ficou muito nervoso e ele começou esse movimento. Aqui eu coloquei, então, algumas informações da Iniciativa Empresarial pela Igualdade, que está sendo capitaneada pela Faculdade Zumbi dos Palmares, e as empresas que estão participando. A questão do empoderamento feminino, eu pergunto: e as mulheres negras têm o apoio da Luísa Trajano, graças a Deus, e aqui uma homenagem para a ministra Luísa Bairros, que faleceu em 2015. Uma informação, por favor, assim que puderem, acessem o e-book Tendências de RH para 2018. Nós estamos lá com 5 páginas falando sobre diversidade. A revista Melhor, também falando sobre a liderança feminina negra. Eu estou mostrando isso aí, não é porque eu me amo, que eu queira falar bem de mim, não. Longe de mim. Mas é para vocês perceberem o seguinte: estão acontecendo
coisas, ações, possibilidades. Agora, eu estou na BRH há 34 anos. Agora eu tenho uma página na revista para escrever mensalmente. Tem que ter paciência. Agora, as pessoas às vezes não têm paciência. Mas eu não tenho pressa. Eu só tenho 72 anos, tenho muito tempo aí. Por que o desrespeito ao negro? Eu sei que acabou o meu tempo, então eu vou acabar aqui. Oh, o vídeo não entrou. Esse vídeo, quem tiver a oportunidade de acessar, o nome do vídeo é A Carne. É uma música composta pelo Seu Jorge e fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E por que a carne negra é a mais barata? É porque ela vai para a vala, ela vai para o cemitério, ela vai para uma cova rasa, ela vai para a prisão, ela não vai para a saúde. Enfim, a música, na minha opinião, ela retrata, é uma reportagem do que acontece com a carne negra. Então, prezados colegas, eu estou terminando a minha fala, porque já está no meu tempo, já fui avisada que o tempo já foi expirado, e o que eu quero colocar como mensagem para vocês é muito pouco. Vocês têm hoje possibilidade... A carne mais barata do mercado é a carne negra. Pro presídio e parar debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Pronto. Pode tirar. Pode deixar. Mais barato. Alô? Abaixa um pouquinho. Tá. Então tá bom. Deixa assim. As pessoas já conhecem. Quem tiver interesse vai buscar depois no YouTube. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Não sei nada do que sei. Estou sempre buscando mais informação. O que vocês puderem fazer para não levarem um susto em 2050, porque tudo está como o marco é 2050, é a questão da sustentabilidade corporativa, as informações de avaliação dos ODS, é o movimento 2030, e as questões estão se afunilando. Vai implodir. Não estou querendo aqui apregoar o terrorismo nem o caos, mas é natural, porque pensem em pessoas que estão sendo oprimidas durante décadas, mas essas pessoas agora, elas têm a informação via internet e outros meios eletrônicos. Então essas pessoas estão se informando, elas estão se qualificando, elas estão se agrupando e elas vão reivindicar aquilo que lhes é de direito. Não deixe que as suas empresas sejam pegas de surpresa. Preparem, principalmente, os líderes e os gestores, porque o CEO, a alta direção, esses têm inteligências e
sagacidade suficiente para não ir contra esse discurso que eu estou fazendo aqui. Eles não podem ser contra esse discurso. Agora, como fazer isso acontecer nas organizações? Não pode ser imposto, porque atitude e comportamento não se impõem. Então, nós precisamos de tempo para que as pessoas possam rever as suas atitudes, os seus comportamentos. Gerar a oportunidade de levantar os seus vieses inconscientes e dizer, olha, aqui pode falar desse assunto, vamos conversar sobre isso. Não tenha medo de falar que você tem preconceito, porque eu também tenho preconceito. Então, essa história de dizer que não temos preconceito, isso aí só faz atravancar e impedir a alavancagem do assunto. Todos nós temos preconceito, porque todos nós tivemos uma formação que nos levou a ter esse posicionamento. Mas chegou a hora de falar abertamente sobre esse assunto. Chega, time is up. Obrigado. Obrigada, Georgette.